São João Paulo II. Rogai Rogai por por nós. Olá, olá, amigo do Campus Fidei, ouvinte. Mais uma vez aqui, você que é um assinante, né? Episódio exclusivo. Hoje com o Thiago e a Mavi. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, mais uma Rodrigo. vez. Thiago é pai do Bento e do Tarcísio, né? Isso. E vai falar um pouquinho da experiência dele quando ele era bem novo. Bem novinho, né? Foi 2000 É mais ou menos na época de Cristo, assim, já faz uns 15 anos, já 2008. Então vamos ver essa experiência aí de adolescente. Graças a Deus deixou de ser adolescente, Sim, né? isso mesmo. E Mavi, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito Já obrigada. tá virando figurinha repetida, né? É isso. E tem mais vindo por aí. Hoje, se esse episódio sair na data certa, né? A gente espera que sim, 19/1. Queria deixar aqui um parabéns pra Monique, que amanhã é aniversário da minha esposa, então a gente que deixa fofinho. Vamos cantar um parabéns pro não, tô brincando, Vamos. mas... Então é isso. E o Giga tá aqui, Giga, esposo da Mavi, na edição. Pessoal, então muito obrigado pelo seu apoio, né? Queria agradecer de coração por conta de vocês que a gente consegue mesmo fazer o podcast, ter toda uma estrutura. Hoje, inclusive, estamos gravando aqui na biblioteca, né? Com ar-condicionadozinho. Bendito seja Deus. Tá top. E a Nossa, pessoa sim. que decidiu montar aqui, né? Então, hoje foram 3 episódios gravados. Vocês vão escutar, espero que já tenham... Acho que vai sair antes os outros, tá certo? Então, vamos lá. Hoje é um episódio um pouco mais descontraído, mais leve, né? Porque, assim, a gente quer saber a experiência de conhecer a Terra Santa. Então, como que é Jerusalém, pô? Eu falo que eu nunca saí nem da América do Sul, né? Então, assim, e isso é muito porque eu fui no Chile, na minha lua de mel, e fui no Paraguai porque eu atravessei a fronteira, né? Então, de fato, assim, eu só saí do Brasil uma vez, de verdade. Mas eu queria saber como é que é essa experiência de conhecer uma terra, cara, que tem todo um significado teológico e espiritual pra gente, né? Então, vocês também foram no Vaticano, né? Acho que talvez tenha alguns paralelos aí, caso vá aparecendo. Mas a ideia mesmo é hoje falar só sobre a experiência de vocês. Não tem... tem muitas coisas certas, muitas coisas erradas, né? Se tiver alguma coisa errada, a gente vai falar aqui, mas é mais falar a experiência de vocês mesmo, tá certo? E então, vamos começar. Você foi quando, Mavi? Qual ano? Eu fui em 2015, no início de 2015. E você foi em 2018, né? Eu fui em 2008. Isso. Então, vamos pela ordem cronológica que a gente vai fazendo, tá? Já é. Fale aí, como surgiu a ideia de ir para Jerusalém? Porque assim, não sei, você já tinha ido para outro lugar, por exemplo, você já tinha ido para o Vaticano antes de Jerusalém ou... Foi na mesma viagem. Na verdade, eu era também. Caraca, olha aí, velho. Então, era uma peregrinação. Eu tenho um tio que é padre e ele acompanhava algumas peregrinações lá na época. E em 2008 eu fiz 15 anos e naquela época eu estava finalizando o curso de inglês e meus pais quiseram me dar esse presente, assim, né? E daí era uma excursão de 33 dias por alguns países e entre eles Israel, né? A gente passou acho que 10, 11 dias na Terra Santa. Era o lugar assim com maior tempo de estadia, sabe? Vocês passaram pela Europa. Isso, sim. Tipo, em alguns santuários marianos, tipo, em geral, assim, mas na Itália... Qual que era a média de idade da caravana? Hoje não tem mais ninguém neste mundo, tenho certeza. Que Só o seu só meu tio, que após esses 15 anos, todos estão na glória celeste já, e eu e meu tio que estamos aqui neste E quem mundo. tá aqui já superou a expectativa de 86 anos. Né? Mas com certeza, seguramente. Mas aí a gente passou por tipo alguns santuários assim marianos, né, tipo entre os mais conhecidos assim, Fátima, Lourdes. E passamos um pouco no Oriente, né, tipo Oriente Médio, né, um pouquinho de Israel. Passamos também na Bósnia, em Medjugorje. E a experiência em Israel, assim, foi, acho que, entre as mais diferentes, porque eu me recordo que eu estava também iniciando um pouco nessa caminhada de fé, né? Tinha tido meu encontro
pessoal com Jesus Cristo um ano antes, 2014. Então, para mim era tudo muito novo, mas ao mesmo tempo eu queria reviver aquela experiência que eu tinha tido no meu retiro de Crisma em 2014, sabe? Uhum. Então, assim, de alguma forma eu estava assim bastante espiritualizado e buscando encontrar naquela experiência cultural histórica aquilo que eu havia vivido, sabe? Uhum. Em termos também emocionais, psicológicos, em termos de ter me sentido acolhido e amado pela primeira vez por um Deus que eu só havia adorado por obrigação, por tradição, mas não por amor, né? Uhum. Então, em 2014, em 2007 eu tive esse encontro pessoal, 2008 a viagem. E na caravana você só conhecia seu tio? Eu conhecia só meu tio, mas assim, tipo, acabou que eu virei, tipo, mascote da turma, né? Por ter 15 anos, assim. Eram só as senhoras de Bariri? Não, então. Eram senhoras, acho que mais do Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro, algumas de São Paulo. Ah, teu tio era padre em outro lugar? Não, né? ele era padre em São Paulo, mas Aham. a organização era do Rio de Janeiro. Entendi. E daí, acho que a maior parte das pessoas era do Rio de Janeiro. E eu me recordo, assim, que a experiência na Terra Santa foi uma experiência, para mim, com 15 anos, mentalmente cansativa, sabe? Uhum. Porque eu não conseguia ver nada que se assemelhasse ao que eu já conhecia. Tanto em termos de vestimenta, de comida, de lugar, de língua, de tudo. Era tudo tão diferente que na minha cabeça eu chegava à noite exausto, sabe? Tipo, mentalmente cansado, assim, de ter tanto contato com coisas novas. Acho que se eu fosse hoje, assim, eu teria uma outra experiência, né? Mas essa foi a primeira impressão, assim, que eu tive. Você, Mavi, como é que foi? Bom, o que aconteceu foi que minha tia, na verdade, o marido dela conseguiu um emprego numa escola em Abu Dhabi. Uhum. E aí a gente decidiu visitá-los. Só que, como já estava lá, por que não ir para Jerusalém, né? Então foi mais ou menos esse contexto. Só rapidinho, eu vou cometer provavelmente vários erros grotescos geográficos aqui hoje, tá? Então me perdoem, mas Abu Dhabi fica... Nos Emirados Árabes. E aí vocês foram pra lá primeiro? A gente fez... a gente fez uma viagem de 20 dias, aí a gente Aham. passou na Europa também, então a gente parou em Paris, ficou alguns dias para meio que descansar da viagem, e aí foi para casa da minha tia, em Abu Dhabi. E lá... Isso foi você, seu pai? Gente, foi uma caravana de 15 pessoas, Jesus. e eu com 18 anos organizando tudo, é isso? 18? Eu tinha 18 Coitadinho, anos, já exato. começou já no trauma. Era isso. A gente tinha um negócio que parecia tentativa de empilhar sapo. Toda vez que alguém chegava, outra pessoa ia embora. Era desse jeito, assim, era um caos. Mas foi tudo certo, deu tudo certo. A gente foi, meus tios, primos, enfim, foi mais ou menos uma galera assim. Aí a gente ficou 10 dias em Abu Dhabi e passou uns 3 dias em Jerusalém. Uhum. E aí, quando a gente voltou por Roma, que foi onde passei pelo Vaticano. Mas eu não queria ir, na verdade. Assim, não era algo que me motivava. Eu não tava com muito medo. Eu achava que ia... Enfim, eu achava que ia ter uma guerra lá, no meio do nada, e não sei o quê. E aí é isso. Mas eu já era convertida, me considerava convertida, assim, tipo, a ponto de, durante a viagem, eu quis ir à missa, sabe? Uhum. Então, acho que isso já é um ponto além do que Pô, considero conversão. eu tô pensando, eu teria o maior cagaço de Israel também, não seria um lugar que eu Sim. escolheria, assim. Eu Eu acho que hoje em dia é medo. pior, né? Mas É. que a gente tá gravando, pô, tá bem no meio do... Você que tá escutando 2032, a gente tá gravando bem Na guerra na do guerra, Hamas com Hamas e Israel. Mas nem só por isso, acho que antes mesmo eu também tinha um pouco essa impressão, assim, de ser um lugar, sabe, que eu não sei se eu iria. Exato. Eu tava com muito medo, mais medo do que vontade de Uhum. conhecer. Mas pra mim foi uma experiência incrível. Eu acho que foi muito importante pra minha fé, assim, pra minha conversão, meu amadurecimento, porque concretizou Jesus histórico na minha cabeça, Aham. sabe? E a ordinariedade do dia a dia de Jesus ali, sabe? Entender um pouco melhor o contexto cultural mesmo de lá. E, em especial, essa questão que eu tinha muito medo de conflitos e tal, eu não me sentia
ameaçada. ameaçada assim, lá. Pelo contrário, eu me sentia segura lá naquela cidade. Só que... Geralmente até os lugares em que turista vai muito, né? Eu acredito, já tem uma preparação para isso, né? Sim. Então eles já sabem que tem muito turista. Provavelmente você foi nos lugares que turista vai, né? Tipo assim, você não foi pro interior aqui de Exato. Jerusalém, de Israel, conhecer. Então até eles fazem isso pro turismo do país se desenvolver e tudo mais. Né? Exato. Mas é uma cultura militarizada. Sim. Então, eu lembro de nos posts ter alguma coisa falando dos militares. Tipo, Uhum. enfim, como se fosse um banner num post, sabe? Eu lembro disso. Eu lembro que o caminho pro Rio Jordão é um caminhozinho que você vai de carro e do lado são terras, só que são terras militares. Então, tá escrito lá, não entre campo minado. Então, é uma cultura militarizada, sabe? Quando a gente chegou no Rio Jordão, tinham vários militares lá, enfim, com armas enormes e tal. Inclusive, nossa, eu tenho muitas pérolas dessa viagem, porque a gente foi com uma tia da minha mãe mais velha, assim, e aí ela virou assim, morrendo de medo. Nossa, eu tô com medo daqui, porque tem muitos militares. Aí a gente falou assim... Mora no Rio de Janeiro. Tipo, mas sabe, o que a gente pode fazer, entendeu? Mas, nossa, enfim, foi uma viagem muito marcante. Mas uma coisa interessante é que na alfândega, né, a gente veio de um país árabe e quando a gente chegou na alfândega de Israel, a gente falou que ia voltar por um país árabe. Primeiro que eles acharam muito estranho a gente ficar pouco tempo lá. Uhum. Então, quase que eles não deixaram a gente entrar, assim. E depois que eles não podem carimbar seu passaporte. Eu não sei se quando você foi isso aconteceu também. Mas a gente não tem nenhum carimbo. A gente recebe, tipo, um código de barras que representa que a gente entrou no país deles. Mas a gente não... E, tipo, uma identidade de papel, assim. Entendi. Tu lembra disso, Thiago? Então, eu tipo, da história do passaporte não me lembro, mas eu me lembro que quando a gente estava lá, tipo assim, as pessoas que estavam lá comigo eram idosos, né, tipo, que não falavam inglês. E eu estava acabando o curso. E me pegaram na fila para fazer entrevista antes de entrar em Israel. E daí, o que aconteceu? Eu, claro, fiquei bem nervoso, né? E daí a mulher falou assim, pra onde você vai? Aí eu com meu inglês recém-parido ali, em vez de falar Israel, o que eu falei? Iraque. Eu vou pro Iraque, velho. Iraque. Ela, você vai pro Iraque? Eu falei, sim, vou para o Iraque. Ela falou, mas por que você vai lá e falando inglês, se exaltando? E eu, nervoso, já tava tipo assim, você sabia, tipo assim, uma peregrinação, uma viagem tal, com meu tio, blá, 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 blá. E depois que aconteceu, que me liberou, que tal, aí que eu fui perceber, caracas, velho, Israel em inglês não é Iraque não, velho. Iraque é outro lugar. E tava, tipo assim, recém-finalizado ali, tipo, em vias de finalizar a guerra de Iraque com os Estados Unidos, tipo assim, é o 11 de setembro, né? Então, toda aquela tensão, né? Mas eu lembro, assim, desse perrenguezinho aí no aeroporto. Pô, eu só acho que tu não tem um traço árabe na tua genética, não tem, né? não Porque tem. Se tivesse, se tivesse, ia ficar meio palha. Tenta aí, só por ter traço genético não pode entrar nesses lugares, né? Isso aí, é. Mas é isso, pra mim foi muito, muito legal ver a terra, sabe? Eu não sei explicar. Você falou do costume, vocês falaram assim que é muito diferente e tal. Lá, quando você olha, tipo, remete assim às coisas do evangelho que... Ou já é muito diferente? Não, né? remete Porque totalmente. a gente tá falando de 2000 anos de diferença, né? Mas imagina se parece ser uma sociedade muito tradicional nesse sentido de manter várias tradições, né? Então vocês ainda conseguem ver muita coisa assim, tipo dos costumes mesmo, igual o Mavi estava comentando, né? O que mais chamou a atenção em vocês assim nessa parte de, pô, tipo, sei lá, alguma coisa assim que, cara, isso aqui a gente lê a Bíblia e vê lá falando, às vezes, sabe, tipo, ou enfim, escuta histórias, não sei, que vocês lembram de alguma coisa assim que chamou muita atenção de vocês nesse sentido? Eu fiquei, assim, bastante... que me chamou, tipo, a atenção era que a gente encontrava lá vários judeus ortodoxos, né? Tipo, eu não sei exatamente
a Denominação, nomenclatura né? exata, tá? Assim, tipo, peço desculpas se eu errar algumas coisas, mas que tem vestimentas específicas, cabelos específicos, Aquela trancinha, né? a trancinha, assim, e famílias inteiras, todo mundo, assim, com códigos de conduta e de vestimenta muito bem específicos, sabe? E, de alguma forma, assim, isso me remeteu também aos evangelhos, aquilo, né? Tipo, as conversas de Cristo como judeus e tal. A própria presença, assim, em alguns locais sagrados, ou como, por exemplo, lá no Muro das Lamentações, né? Que tem a presença dos habitantes lá, que eles se lamentam, tudo. Então, de fato, assim, é um lugar que, pela geografia e que pela arquitetura, como tem muita coisa preservada, a gente tem essas recordações, né? A partir dos evangelhos. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que as vistas remetem muito ao evangelho, porque é tudo de pedra. Sim. É uma cidade que tem uma cor diferente da cidade que a gente está acostumada, sabe? E eu lembro que o primeiro passeio que a gente fez, a gente subiu... Ai, gente, eu posso estar errada, mas foi algum monte e era onde tinha o cemitério dos judeus. Então, para mim, é uma imagem muito, muito clara disso. A gente olha uma vista que parece um lugar antigo e aí tem um cemitério ao céu aberto, assim, num morro. E tudo lá remete à história. Tudo lá remete à religião, de alguma forma. E eu achei os habitantes de lá muito respeitosos com a religião do outro, sabe? Eu lembro de a gente perguntar isso para o nosso guia. Nosso guia, eu acho que ele era hebreu. Eu lembro da gente perguntar isso para ele, como é que era a relação lá. E ele falou que as pessoas sabiam se respeitar, estando lá na cidade. Porque a cidade tem, que eu me lembro dele contando, são 4 bairros, pelo menos, um para cada religião. Então, eles sabem lidar com essa convivência. Qual é a quarta? Eu não vou lembrar agora. Porque, assim, lá é uma cidade importante para cristão, judeu e muçulmano, né? Sim. Isso. E você lembra a quarta? Vocês lembram, assim? Ai, não me lembro. Eu não lembro, Às mas... vezes é ateu, né? Deixa o ateu lá. Mas, e aí eu lembro que no Muro das Lamentações, o nosso guia, ele não era judeu, né? Ele falou, eu não posso entrar. Então, eu vou esperar vocês aqui e vocês podem ir lá e depois você, enfim, estarei aqui, sabe? E pra mim isso me marcou muito. Porque ele podia facilmente fingir que ele era judeu, sei lá, podia fingir. Armênio? Não, mas armênio é uma... Viu? Mas armênio é uma etnia, né? Mas enfim, enfim. beleza, deve ser algum então outro... são 4 Mas, divisões. divisões, exato. E aí, isso foi muito marcante para mim. Eles pareciam respeitar muito bem a cultura e a religião das outras pessoas que estavam lá. É uma cidade que, por conta dela, você teve muita guerra, né? Assim, até hoje é isso, né? Querendo ou não. Mas eu acho que hoje... Eu posso, igual eu falei, né? Não tenho todo esse conhecimento de geopolítica, assim. Mas a cidade, pelo menos, talvez... O restante de Israel, não, né? Mas eu acho que a cidade é muito bem consolidado já, que ela tem esse caráter de receber mesmo todas as religiões. Vocês viram muito... Você lembra, sim, de ver muito muçulmano lá? Sim, sim. Também tem muito, né? Por conta da peregrinação que eles têm que fazer, né? Não tem uma parada. Sim. Então, assim, eu acho que é uma cidade que... Cara, é como se lá fosse um... Tô de alta, sabe? Tipo, aqui, nesse quadradinho aqui, nessa parte do mundo, a gente tá todo mundo tranquilo. Porque é um santuário ali que todo mundo entra e você tem que respeitar, né? E é bem legal isso. E pra mim foi muito, muito legal mesmo. Tá andando pela cidade e aí o guia falava, olha, foi nessa árvore que Zaqueu subiu pra ver Jesus. Aí eu fiquei assim, caraca, como assim? Aí, foi aqui que Judas se suicidou. Ou, sei lá, a gente vai lá na gruta que Jesus nasceu. Sabe? É uma concretização muito, muito doida, sabe? É realmente encontrar Jesus histórico lá, sabe? No dia a dia, tipo... Pra mim, uma coisa super interessante, a padaria é uma loja, só que eles abrem a mesa pra rua e botam vários pães lá. Assim, facilmente, na época de Jesus, eles poderiam fazer a mesma coisa, sabe? Provavelmente. E isso é muito legal, é realmente entrar, imergir na história, imergir na nossa fé, sabe? E eu não sei assim, mas com essa parte cultural, né?
Cara, aqui a gente tem, tipo, igual você falou, uma vegetação diferente, animais diferentes, um jeito de se vestir diferente. E se eu olhar aquilo ali e remeter a algo que, assim, a gente escuta tanto, né? Eu falo, então, quando a gente vai escutar uma homilia, aí fala, não, porque para os judeus, esse animal aqui... E, tipo, é um animal que a gente nem vê no Brasil, sabe? Tipo, não é um animal que a gente está acostumado. Sim. E aí lá, às vezes, você olha assim, a galera tá levando de um lado pro outro, né? O jeito de comer, quando você vai num restaurante, imagino que vocês... Eu não sei se é alguma coisa diferente, assim, sabe? Então... Por exemplo, tem aquela parábola daquela frase evangélica, né? Que Cristo ele fala assim, que o homem é para o sábado e não o sábado para o homem, né? Que Eu ia o falar homem disso. também é seu do sábado. Ah, vocês passaram o sábado lá? Sim. No nosso hotel, lá no sábado, o elevador ele parava de andar em andar. Pra que ninguém precisasse apertar o botão Pô, do sempre falaram elevador. isso. Eu já tinha escutado isso falar, mas Sabe? não sabia. A gente chegou no louco, sábado e não tinha se tocado disso. Aí a gente chegou pra comer no restaurante do hotel e não tinha... O cara não podia fazer um café pra gente. E Era aí, só coisa pronta. Só tipo... coisa pronta. E aí eu lembro que foi o primeiro choque cultural que a gente teve. Como assim? Não tem nada? Não, a gente não tem café. Não tem coisas quentes, sabe? Tudo pronto. Caraca. Cara, muito louco, né? Tipo, tu ter que... E aí, imagina assim, tu... Nessa parte, a gente até vê... Pode falar um pouco de DSI, né? De como, embora, assim, a gente não queira obrigar todo mundo a ser católico, obviamente, porque a pessoa depende da liberdade dela para ser católico, né? Isso é uma parte, assim, crucial da doutrina social. Mas como o cultural ajuda a viver bem a religião, né? Então, por isso que, assim, às vezes alguém pode pensar ou se perguntar, por que a igreja ainda se mete em alguns assuntos? Cara, por conta disso, assim, tipo, tu ter uma procissão aqui na esplanada ajuda muito tu conseguir parar a cidade, fazer um feriado, uma solenidade, ajuda muito o fato de você precisar ir na missa. E é isso daí, né? Imagina, assim, tu ser judeu. A gente vê isso com a adventista, por exemplo, lá na escola, né? Cara, eles vão fazer prova. Cara, é todo um rolê, assim, porque como as provas lá na escola são no sábado, eles não fazem prova no sábado. Então, eles têm que ir em outro horário, a escola tem que dar... Sabe? Tipo, é todo uma logística que, morando num lugar que tem essa religião predominante, você não se... E aí não é só uma questão de, tipo, dar mais trabalho, mas é uma questão de, tipo, parece que eu tô fazendo algo mais difícil do que realmente deveria ser, que é o caso lá. Lá, tipo assim, tu olha e fala, cara, sábado, se você começa a morar lá, você já se acostuma com a ideia de que sábado não tem nada, pô. Então, assim, no sábado tu não vai no shopping, tu não faz nada, porque... eu não sei qual é a porcentagem da população lá, né? Mas deve ser altíssima, sei lá. 70%, 80% da população não faz nada no sábado, você vai fazer o quê, pô? Tu liga a TV, no máximo, né? Deve ter nem jornal no sábado, deve ser reprise. Então, assim, as notícias de sexta, né? Porque, pô, é o único jeito. Então, enfim, nesse aspecto, você ter a religião... Morar no lugar que tem a sua religião predominante ajuda muito, né? Obviamente. Então... Uma coisa assim que me chamou muita atenção é na Terra Santa, em comparação com outros lugares assim de peregrinação, com outros santuários marianos, tal, com o próprio Roma, né, com o Vaticano, enfim, é que a Terra Santa é um lugar muito sóbrio, sabe? No sentido de muito pobre mesmo. Então, se a gente vai a alguns santuários marianos, a gente se depara com tanta beleza, né? com tanta arte, com tantas obras, com tanta riqueza. No melhor sentido da palavra, quando a gente chega na Terra Santa, a gente vê um casebre e fala, aqui Jesus nasceu. Sim. Aí vê uma construção de pedra e fala, aqui é o Santo Sepulcro. Aqui Jesus suou sangue, sabe? Claro, tem construções em volta, mas é tudo muito simples, né? Olha, o lugar da ascensão de Jesus, você está no meio da rua e tem um quadrado lá que fala, daqui Jesus ascendeu aos céus. E é isso. Sim. Sabe? A Via Sacra é um lugar que você passa que está rodeado por camelôs, banca, loja, e você tem só uns quadrinhos e uma parede, mas é como se você estivesse numa feira e ali a Via Sacra, sabe? Exatamente. Eu acho que a Via Sacra foi um lugar que eu esperava ser diferente.
porque eu esperava parar com calma, acho que sei lá, meditar todas as estações e tava tendo um monte de gente lá, Era uma vendendo festa. Vocês coisa. rezaram a Via Sacra lá? Ou não? A gente rezou mais ou Rezamos, menos, é. Mais ou menos? Como é que reza mais ou menos? Tipo assim, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. é isso, tipo isso, sabe? A gente entrava na igreja e ia embora, sabe? Foi mais ou menos isso. Tinha sim. umas capelinhas, assim. Mas é isso, o nosso guia era hebreu, então ele também não entendia muito, Uhum. tipo, Entendi. entendeu? Não sabe? é igual- Não tinha um padre, não tinha um Não é padre. igual o nosso assinante aqui, nosso colaborador É da isso. Aurelo, né? Que tá aí, além de tudo, ajudando uma obra da igreja, né? Tipo E os assim, não tinha um comerciantes lá, padre. tipo, eles te chamam, te puxam. Então você está sempre envolvido por eles, sabe? Aham. Porque, tipo, eles te convidam pra entrar na loja, não é verdade? É. Então, tipo, não é uma coisa que estou passando. Você está passando e ele está te chamando. entendeu? Então, assim, a minha única experiência disso é o mercado municipal de São Paulo, né? Que É, colocaram um sanduíche lá de... Pô, não é falando de Jerusalém, eu tô falando de sanduíche de É, de mortadela, mortadela. um né? assunto Pelo amor de profano desse. A Monique comprou um sanduíche desse de mortadela sem querer, pô, só porque o cara... Nossa, eu odeio o mercado Ai, municipal de São Paulo, mas beleza. então, é mais ou menos isso. Odeio muitos lugares, mas, Mas voltando é aí isso. ao que Tipo importa. assim, acho que a gente tinha noção do que era, mas é muito difícil você entrar em contemplação lá. Eu senti isso. Aham. Havia crucis, na verdade, né? O resto não. Mas havia crucis, eu achei muito, muito difícil. Até meu pai, que ele é, enfim, super entendido, Polímato. assim. Tipo, meu pai fez teologia também, não sei o quê. Eu acho que até pra ele foi um pouco difícil Sim. de entrar nesse momento contemplativo, sabe? Não, e tipo, pô, tinha que ter ido no sábado, né? Mas aí no sábado ninguém vai, né? Não tem nada lá. Mas enfim. E assim, as pessoas, sei lá, você foi lá na sexta-feira. Pô, as pessoas, elas estão na vida delas, normal, né? Tu tá Isso. lá, tipo assim, tentando. É igual quando você faz uma viagem, assim, né? Outra qualquer nesse sentido, mas que tu tá num momento de férias, sei lá, e a galera tá normal, pô, trabalhando e tal. Então pra eles, assim, pô, é só mais uma quinta-feira, entendeu? E tu tá lá, tipo, meu Deus, aqui, o Horto das Oliveiras, sabe? Então, tipo, até nem bate, né, com... E assim, o turismo lá não é só de pessoas religiosas. Sim. É um lugar que desperta muita curiosidade. Então, muita gente vai de curioso também, Aham. sabe? Tipo assim, pra tirar foto. Porque é um lugar também, apesar de ser um lugar relativamente ocidentalizado, é um lugar exótico, né? Aham. Tipo assim, quem que vai pra Jerusalém, pra É. Terra Santa? Tipo, Sim. não é um destino, tipo, né? Itália. Né? Tipo, Pois é, não eu é. me impressionei quando vocês falaram que já tinham ido pra Jerusalém. Então, atrai porque um pouco Jerusalém de é tudo, aquela- assim. É aquela caravana de quando você é velho, né? Você viveu a vida, É, mas fala, pô, tô perto de encontrar Jesus, então eu vou ali, deixa eu ir lá ver onde é que ele... Sabe? É por isso que é bem... É mais difícil mesmo, né? Mas foi uma experiência muito forte para todo mundo que foi comigo. Uhum. Minha mãe fala até hoje de como foi uma viagem muito significativa para ela, sabe? Então, eu acho que é um lugar que as pessoas poderiam tentar ir antes, sabe? É porque é difícil de chegar, sabe? É caro. É caro, não é fácil, Sim, sabe? sim. Mas... E a gente só foi porque a gente tava mais perto. Tava lá, né? já. Tava lá, entendeu? Mas a gente foi por isso, porque senão certamente a gente não teria tido essa experiência. E foi realmente muito, muito marcante. Uma das experiências mais bonitas assim que eu tive lá foi no Mar da Galileia. Não sei se vocês foram. Acho que sim. Mas... É o lago de Genezaré ou o lago de Tiberíades, né? Uhum. E naquele lago se passaram, acho que, as cenas mais belas dos evangelhos. Então, a conversão de Pedro, a pesca milagrosa, o sermão das bem-aventuranças. Uhum. Então, assim, estar naquele lago, estar naqueles montes, ver aquelas cenas, que foram as cenas que o próprio Cristo viu, Uhum. porque é o mesmo lago, são os mesmos montes, né? Estar naquele lugar, ali que teve a multiplicação dos peixes, né, dos pães dos peixes. Então, acho que é um lugar totalmente natural, isolado, assim, tipo, da cidade e tal, Uhum. e que
nos coloca, assim, naquele cenário, sabe? Hoje a gente tem disponível em plataformas aí de streaming, tipo um seriado que se chama The Chosen, né? E eu acho que eles retratam, assim, com muita fidelidade, eu não digo histórica, mas geográfica, os elementos da Terra Santa e da época de Jesus, assim. Então é como se a gente se sentisse meio que no The Chosen, sabe? Tipo, negócio que eu já vejo agora, 15 anos após a minha ida, eu vejo The Chosen, né? Mas eu acabo que eu acho que é uma experiência muito semelhante, assim, sabe? Tipo, assistir a série, se sentir lá e também conhecer a Terra Santa. E eu acho que seria uma experiência muito profunda voltar lá, com conhecimento. Eu ia perguntar, assim, se vocês têm vontade de voltar, por exemplo. Você acha que é um lugar que, assim, não, que eu queria muito voltar lá. Mas, assim, não... Porque querer, pô, a gente quer, mas, assim... Se é uma coisa que vocês olham e falam, pô, se em algum momento eu tiver uma oportunidade, no sentido de me preparar para isso, sabe? Tipo, eu daria prioridade para lá, ao invés de alguns outros lugares. Não todos, né? Mas, assim, seria uma viagem de não mais fazer só porque vocês tiveram oportunidade. No fundo, foi isso, né? Tipo assim, teu tio tava indo, tu já tava lá nos árabes lá, então vou ali do lado. Mas, assim, vocês sentem essa vontade de, pô, assim, acho que eu... Tipo, vou falar com o Guilherme, vou falar com a Lud. A Lud, ela tem o sonho de conhecer lá. Mas a gente sabe que é muito caro e ir 2 pessoas, mas a gente tem esse desejo. Tipo assim, as crianças já estão encaminhadas, sabe? Tipo, uma vez que estiverem, a gente se organizar para isso. Para ir, tipo, né? Nós dois. Guilherme, você tem vontade de ir lá? Tem, então eu também. Se tem vontade, tá fácil, gente. Quem isso, precisa simples. mais? Não precisa de mais nada. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Exatamente. Dinheiro só é problema pra quem não tem. Mas acho que depois que você chamou pro podcast, eu comecei a refletir um pouco mais sobre essa viagem e me deu vontade de voltar, porque agora eu teria um olhar bem mais maduro para tudo que eu estava vendo. Eu acho que quando é a primeira vez, primeiras experiências de tudo, assim, eu acho, a gente sempre vai sofrer disso. Você às vezes está tão impactado que você não pensa em como viver aquilo. Eu acho que com tudo, assim, você tem uma primeira experiência com uma coisa, até teve um episódio que infelizmente a gente perdeu do podcast, né? Só lembrando assim, que a gente falava do segundo filho, né? E a gente falava muito isso, que o primeiro você tá com, sei lá, muito medo e tal. E eu acho que é um pouco isso, né? Assim, você é tão impactado que você nem para pensar direito. Você vai fazer as coisas, condições assim, interiores. Porque, tipo assim, você tá tão novidade tipo, no seu interior que você não consegue pacificar o trem e acalmar. Porque o tempo todo é coisa nova, Exato. né? Por isso que eu acho que, você falando isso, né, Mavi? Eu acho que é uma experiência humana normal isso, de você falar assim, cara, se eu voltasse lá, acho que eu prestaria mais atenção em outras coisas, que aí você já tem a cabeça um pouco preparada para como vai ser, sabe? Assim, né? Mas, e de fato, assim, com uma segunda vez, você perde talvez esse impacto inicial sentimental, mas você ganha muito nessa preparação de, pô, agora eu vou prestar atenção quando eu chegar lá. Eu já sei que da outra vez foi assim, agora eu vou me preparar para rezar um pouco mais, né? Então... E a gente ficou pouco tempo também. Vocês ficaram 3 dias só que você falou, né? 3 dias, então talvez se a gente tivesse passado 10 dias, acho que diminui essa ansiedade do nossa, estamos aqui, quero fazer tudo, não sei o que eu consigo em 3 dias. Não, você tem 10. Vai com calma, sabe? Comida. Como é que é a comida de lá? O que vocês lembram, assim? Cara, não tenho a menor ideia do que se come. Eu comi muito pão sírio, patê. Assim, tâmara. o que eu lembro é que no meu hotel tinha uma máquina de pipoca. Que isso? Tinha uma máquina de pipoca que dava pipoca de graça pros hóspedes. Mas tipo assim... Saía pipoca no saquinho ou havia um saquinho fechado de pipoca? Não, aquela pipoqueira mesmo de cinema. E tipo, aí igual eles cinema. montavam e davam e aí tinha um pra cara gente. lá Tinha pra um cara, gente. exato. Só não dava pra comer sábado, porque não tinha ninguém pra te dar. Tem esse problema. Sábado você tira da semana. Esquece que você tem, né? E aí, o que eu lembro também é que no café da manhã tinha a fava de mel grande, assim, e as pessoas pegavam mel da fava. Isso é o que eu lembro, mas de comida mesmo. Caraca. Pô, meu sonho, eu tô criando abelha lá em casa, vocês viram, né? Eu não me recordo de, tipo assim, de comida, assim. Mas nada que você... Um prato, assim, que você falou, cara, eu comi isso aqui, foi muito bom, foi muito ruim. Eu lembro disso
de Abu Dhabi. Tipo, eu lembro de um restaurante árabe. Não, mas muçulmano a gente quer Jerusalém saber não, mano. Ah, eu me lembro Tô que- brincando, pô, tô De brincando. Jerusalém não, é isso. Eu de comida não, mas eu me lembro que no nosso hotel teve uma festa brasileira enquanto a gente estava lá. E para os Diz estrangeiros, desculpem, estrangeiros, vocês acham que no Brasil se fala espanhol e que a gente usa maracas, tango, não sei o que, umas coisas nada a ver. Aí era o carnaval lá, mas assim, não tinha Nada a nada ver. de brasileiro. E a gente lá assim, não tem nada a ver essa festa aqui, totalmente Feijoada, furada, caipirinha, nada não? a ver. Cara, Eu veio um negócio na minha cabeça que eu penso. E, tipo assim, você falou que tem muita polícia lá, muito militar, né? E no sábado? Também, tipo, ou você Nossa. não. Ele tá fixado no sábado. Cara, é porque assim, é muito Travou louco, no sábado. Né? Não, tô É que pensando como assim. a gente chegou no Não é porque sábado... você falou lá do evangelho que, não pode comer no sábado, sei lá, pegar. Então, porque eles têm os serviços essenciais, mas é porque eles não podem fazer qualquer tipo de coisa que não seja estritamente essencial, entendeu? Tipo, nesse sentido. Então os militares devem continuar normal. Deve, Né? eu não lembro. Bizarro. Alguma coisa. E tem táxi na rua. Entendi. Tem táxi. Cara, né, não é tão bizarro assim, eu tava pensando, porque assim, é meio que é o nosso domingo, né? É óbvio que assim, não é a mesma do mesmo jeito, mas quando você para já pra olhar domingo assim, tu já olha e fala, cara. Tem É muita porque é coisa no que não sentido funciona, né? que acho que é justamente aquela dimensão que Jesus veio revelar a verdadeira lei no coração. Uhum. Então, o cumprimento da lei deixa de ser meramente exterior e passa a ser interior, Uhum. né? Então, uma vez que a gente vive um domingo fazendo diversas coisas que seja, mas santificando aquele dia de alguma forma, a lei está cumprida, né? Uhum. Assim como de nada adiantaria não fazer nada no domingo, viver o ócio, porque é domingo. O Uhum. ócio não é algo positivo, né? Pelo contrário, assim. Entendi. Não, é porque, cara, é muito louco pensar isso, assim, de verdade. E, outro parado sobre o sábado, não sei se vocês querem que eu também tô pensando, tô fissurado no sábado, né, velho? Pô, sábadozinho, pô. Isso é uma coisa lá, tipo, imposta pra todo mundo, ou vocês viam, por exemplo, as pessoas que não eram, né, quem não era judeu, podia fazer as coisas, entendeu? Porque, por exemplo, é diferente assim, ó, quem é judeu não faz. E outra coisa é, tipo, alguém chegar pra você e falar, olha, não, hoje você não pode fazer tal coisa porque é sábado, entendeu? Não, ninguém nos falava nada. Então Tipo é assim, só ao pra menos quem é a nós, eu acho que é uma coisa bem deles, judeu assim. mesmo. Até por ter outras religiões lá, ali né? que convivem, né? E como é que eram os templos católicos lá? Vocês foram, tipo, nas igrejas? Como é que... Eu tenho algumas lembranças. Eu lembro que, salvo engano, foi em Belém, né, na gruta. No Pará? Exatamente. Era uma portinha muito pequenininha. E aí a gente entrar, eu tenho 1,60 m, eu a tinha porta que é me estreita, encolher. né? Exato. Eu tinha que me encolher para entrar. Que isso, pô. Mas... E aí a gente ia descendo na gruta, só que era uma gruta muito bonita. Eu lembro de uma visão um pouco mais escura, não era algo tão iluminado, sim. sabe? As igrejas eram mais escuras, mais sóbrias mesmo, como o Thiago comentou. Quando eu penso em igreja, me vem a cor marrom. Uhum. Marrom e vinho, não sei, sim. sabe? Marsala, uhum. É, um pouco assim. Não era nada... Era alto, com o pé direito muito alto, mas não era grandioso. Uhum, entendi. É no sentido de luxuoso, assim, né? Exato. É uma arquitetura bizantina, né? Assim, com influências ortodoxas. Então acaba assim, que você tem muitos ícones, tem muitas velas, tem muitas coisas pratas, tipo assim, né? Uhum. Então não se trata de uma igreja, tipo assim, quando você pensa em Roma. Você é foi bem em uma diferente. igreja só, mano? Não, a gente foi nas capelinhas que tinham na Via Sacra. E também tem uma igreja no túmulo, né, Thiago? Uhum, Talvez, sim, do Santo Sepulcro. Isso, do Santo Sepulcro. E eu lembro muito dessa igreja. Mas eu lembro de 2 ou 3 igrejas mesmo. E era sabe? esse padrão mesmo que você falou, Exato. assim, bem... Não tem... Aqui é porque, assim, não tem muita igreja lá, imagina, né? Tipo, por exemplo, aqui em Brasília, pô, cada quadra tu tem 2 igrejas, sei lá. Assim, as igrejas estão mais localizadas nos locais em que os cristãos, desde Visitam. sempre, reservaram como aqui aconteceu tal aspecto Entendi. da vida de Cristo, sabe? Aham. E fazia ali, tipo, uma capelinha e foi se
preservando esse espaço. E hoje, então, tem os templos. Até porque, assim, os principais pontos que você colocar em uma igreja, por exemplo, aqui no Brasil, tu pega uma cidade, o centro da praça é uma igreja, né? Isso. Lá já tinha as construções dos judeus, né? Sim. Então, até nem teria como você ter templos outra católicos. organização. É diferente, né? Não é a religião principal, né? Sim, Isso é. deve ser muito louco de você ver isso, né? Porque- Sim. Mas você foi em mais igrejas, assim? Você... Sim, sim. E ao mesmo tempo, assim, tem muitas igrejas que são espaços sagrados não só para o cristianismo, né? Então, por exemplo, entendi. tipo no Santo Sepulcro, tem a ala no Santo Sepulcro dos muçulmanos, a ala dos armênios, a ala dos judeus e a ala dos cristãos, dentro da mesma igreja do Santo Sepulcro. Entendi. Justamente por ser um espaço que acolhe mais de uma religião. Então, a arquitetura, ela tem esse sentido, né? Agora, por Então, a exemplo... arquitetura, tipo... Não, vou falar, não. Não, vai falar. Agora, por exemplo, na igreja, no Monte Tabor, a igreja da Transfiguração, ela tem muito mais esse aspecto mais ocidental, no sentido de ser mais clara, ter mais dourados, mosaicos, sabe? Entendi. Então, ela tem elementos assim, que se aproximam mais a uma arquitetura próxima a nós, cristãos ocidentais, do que uma arquitetura mais bizantina. Nesse Entendi. sentido. E teu tio celebrava? Ele tinha que celebrar, né? Mas como é Ele que... celebrava, mas eu não me recordo bem. Em alguns momentos ele co-celebrava, Uhum. já nos lugares que tinha, E era e qual- nos lugares que era só a gente, ele celebrava. Mas não em igreja. Ele não conseguia chegar na igreja e celebrar pra vocês ou fazer? Ele conseguia. Até, e as missas, você chegou aí também, né? Elas eram cheias, assim, ou não? Eu acho que eu não fui em missa lá. Não foi missa? Não lembro. Entendi. E eu participava em missas com o meu tio, tipo, então acaba que não era, tipo, missas paroquiais, assim, da Entendi. comunidade e tal. E quando você... Mas você falou que ele co-celebrou, né? Sim. E qual que era a língua? Ah, não me recordo. A deles lá, né? Era. Tá, beleza. que era deles. Não, só isso, cara. Eu precisava saber. Um outro lugar que me marcou O hebraico, bastante lá foi o Getsemane. Uhum. Porque eu acho que é uma das passagens que a gente mais conhece, né? Uhum. Desde do momento que Jesus vai rezar e os apóstolos ficam lá esperando e eles dormem, né? Até, enfim, é toda essa agonia mesmo. E é o início do filme A Paixão de Cristo, né? Exatamente. Então, acho que é muito vivo, assim, na cabeça de todo mundo. Exato. Então, pra mim, foi muito marcante. Lá, realmente, existem oliveiras. Não é comum a gente ver oliveiras Sim, no sim. Brasil, sabe? Lá é um jardim de oliveiras. Aí eu, nossa, pai, isso aqui que é uma oliveira, isso é uma oliveira, aqui é o Getsemane. E aí foi um dos primeiros lugares que a gente foi também. Então, foi bem marcante esse olhar também. E tem oliveiras lá de 2000 anos, né? Sim, exato. Então, tipo assim, foi isso que meu pai oliveiras falou. com o tronco muito grosso mesmo, e que tem idade de 2000 anos. Então, ali, árvores que testemunharam tudo, né? Assim, que o próprio Cristo viu aquela árvore enquanto sofria agonia, sabe? Então, acho que é justamente essa dimensão de trazer para si a realidade, a concretude de que o nascimento de Cristo é um fato histórico em um certo ano, sob um certo governo, sabe? E Cristo que quis, e Deus, né, que quis encarnar o seu amor através de Cristo na história, e a forma como também a nossa história pessoal pode ser a encarnação também do amor de Deus por nós, né? E a gente olhar para os acontecimentos da nossa vida, daquilo que nos acontece voluntariamente ou não, também com esse olhar de providência, né? Do Deus que escolheu uma situação específica para que seu filho se encarnasse, né? Estar também no deserto, ver o deserto, estar ali, ver onde foi, tipo, as tentações de Cristo, foi uma experiência também, tipo, muito forte, porque eu nunca tinha visto um deserto e tá naquele lugar que só tem o céu azul e areia e montes muito altos de areia. Fala assim, caraca, como que as pessoas viviam aqui, né? Como que era a vida aqui? A gente controlar povos que são os povos nômades do deserto lá da região, tipo, no caminho ao Mar Morto a gente passou por eles. E aquilo também nos traz uma concretude, né? Cristo que ficou no deserto 40 dias, né? Deserto um lugar de tentação, mas também um lugar de encontro com Deus. Então,
quando a gente lê um salmo e escuta o salmista falando do algo, tipo assim, de abandono, de desespero, mas que confia em Deus e que vive um deserto, a gente consegue olhar para aquela realidade e falar, cara, aquilo que ele vivia, meu Deus do céu, sabe? Não é um jogo de palavras, não é uma poesia, é um sofrimento real, é um lugar real. Sim. E essas figuras, a gente até comentou, eu comentei isso com a Mavino e com o Crema no episódio da literatura, né? Que eu falava, e eu vou explicar como é que eu vou chegar lá, mas que eu falava que quando você lê um autor brasileiro, é muito legal porque você vê a cultura brasileira ali. Então, mesmo autores brasileiros mais antigos, né? Quando, sei lá, você vai ler Machado. Cara, você pega coisas ali que, pô, tu já viu indo em Minas, aqui no Goiás, né? A gente tá aqui no DF. Enfim, você vai no Rio de Janeiro, então tem muitos elementos ali que ele fala de arquitetura e tal, que faz muito sentido pra gente. Então, quando a gente lê aquilo e coisas que chegaram no nosso tempo, você fala, cara, isso faz sentido. Uma analogia que ele faz com, sei lá, o café, que é uma coisa muito presente na nossa vida, você entende. E, às vezes, quando ele faz uma com oliveiras, a gente vai ler um salmo, então ele fala de oliveiras, você fala, beleza. Você nem sabe se ele como é falasse uma oliveira. pô, tem um pé de manga gigante na frente da minha casa. Se ele colocasse lá na Bíblia falando sobre mangueira, pô, eu ia deitar, pô, entender tudo. Ia ser assim, ia entender o salmo, né? Mas não é essa a realidade. Então, assim, isso ajuda muito, essa parte cultural, né? Disso que você tá falando. O deserto, não sei o que. Cara, o mais perto da gente, que a gente tem aqui é tu ir no Cerrado, pô, talvez no sertão, mas assim, ainda não é essa experiência, né? No Chile, eu vi, né? A gente chegou aí no deserto, só ver, assim, na verdade, a gente ficou lá, né? Mas realmente, tipo, é uma coisa que impacta muito, né? Você sentir isso, como é que é o lugar. Então, como esses escritos todos foram feitos daquele povo judeu, com toda essa arquitetura, eu imagino, né, que seja uma experiência realmente única, assim, né, e que coloca a gente muito... Muitos padres vão, né? Então, acho que isso é bem legal pra... O nosso hotel era o hotel no meio do deserto. Era legal. muito legal, era no meio do deserto. E uma outra coisa, assim... Tu que ia de camelo pros lugares? Não, mas eu andei lá de camelo. E uma coisa, assim, que é importante a gente também acrescentar é que a igreja na Terra Santa, ela precisa muito da nossa ajuda, né? A gente tem todos os anos uma coleta que é enviada para a Terra Santa, porque a Terra Santa só tem presença cristã católica por conta dos franciscanos, que cuidam de tudo lá. Então, tudo que tem lá de católico, eles é que cuidam. E de fato, a população cristã é uma minoria absoluta lá. Então, de fato, eles precisam de ter esse nosso apoio, né? Esse nosso auxílio também material e de orações. Eu não acho que eu sentia lá uma presença cristã, católica, sabe? Para mim era muito mais um lugar de outras religiões do que um lugar católico, sabe? Mas eu tava refletindo sobre isso, eu comentava com o Guilherme sobre a Via Crucis, que para mim foi diferente do que eu imaginava. E aí a gente foi ver que são 600 metros a Via Crucis, né? E eu, pelo menos, imaginava que eram quilômetros e quilômetros de Jesus andando. E aí eu acho que... Aí tu falou, ficou fácil, né? Não, pois é, aí vem aqui a reflexão. Poxa, sim, 600 metros. Desculpa, pessoal, mas isso é impactante. Assim, eu nunca tinha parado pra pensar qual que era realmente a distância. E, pô, acho que ali no cruzeiro, quando fazem a encenação, deve ser maior que isso, né? Então... Talvez. E aí, quando você pensa que foi um caminho tão difícil, 600 metros foram tão difíceis, que Cristo caiu 3 vezes, que ele precisou de ajuda, que, enfim, que ele chegou na cruz e morreu, você percebe quão mais machucado ele estava do que a gente imaginava. Quão mais destruído, quão mais sangrento e torturado ele foi, sabe? E, enfim, isso foi uma coisa que eu pensei, sei lá, essa semana. Pô, não conseguia andar 600 metros. Exato. Realmente né? E assim, você falou que andou de camelo lá, né? E conta a sua experiência aí com... Você tem uma experiência com camelô, não foi? Que você
Foi que você falou, que você comprou um... Ah, é porque lá, se você. É porque na época, quando eu fui, a gente usava aquelas câmeras digitais que tinham cartão de memória, né? Hoje em dia não se usa mais, mas se você usa uma e te oferecer um cartão de Provavelmente memória. quem vai para Jerusalém ainda usa uma dessa, né? O cartão de memória? Quem Com vai certeza, pra esses né? próximos anos... Bom, enfim, não compre cartão de memória deles lá, porque eles vão vender muito baratinho. Quando você colocar na sua câmera TechPix, você vai perder todas as suas fotos. Perdeu Que foi que tudo. eu perdi mais da metade, assim. Ou elas ficavam pretas, ou elas ficavam, tipo, até metade borradas, azul, verde. E aconteceu isso. Porque A eu minha quis ser pão coincidência é que eu duro. também perdi todas as fotos da Que viagem. isso, pô? Sério? É igual ir pra Lua, então, né? Os Estados Unidos perdeu. Eu né? tenho 5 fotos da viagem. Caraca. E eu não sei o que aconteceu, porque a gente tinha câmeras, né? Acho que a gente já tinha celulares bons. É, 2015. É, tipo, já tinha. Só que a gente ainda usava pendrive. E não tinha nuvem ainda. Sim. Então a gente eu lembro de ter juntado as fotos de todo mundo, de ter colocado um pendrive, de ter entregado um pendrive pra todo mundo e todo mundo perdeu as fotos. Caraca. Ninguém tem. Eu tenho, sei lá, umas 5 fotos que eu tinha salvas no meu e-mail. E é isso. Pô, você É muito tipo a maldição organizador, da né? Terra Tu organizou até o pós, né? É Fotos, isso, gente. pendrive pra todo mundo, comprou. É o Eu serviço gosto completo. muito de organizar viagens. Em 2050, que eu vou fazer a minha, vou te ligar pra você dar uma organizada ali. Perfeito. Então, e assim, e qual que é, né, a gente não vai dar tempo de falar, mas um paralelo, já que vocês dois foram pro Vaticano, o que vocês veem assim como, sei lá, ó, isso aqui é meio parecido, não, isso é muito diferente, da experiência pro Vaticano como um todo, né? A gente vai poder falar assim de tudo no Vaticano, porque eu acho que teria mais. Vocês devem ter ido em tudo que é canto, né? Fátima, já, vocês, pô, queria ser amigo de vocês para viajar esse tanto. Mas O Thiago foi mais que eu. só porque Foi nada. assim, são 2 lugares muito importantes para a nossa fé, mas com pesos diferentes, no sentido assim, de papéis muito diferentes, né? Eu acho. Mas como que é essa experiência assim do paralelo? O que você acha que essa pergunta é assim, muito difícil? À primeira vista, pode parecer muito difícil estabelecer um paralelo, Aham. sabe? Porque são lugares exteriormente muito diferentes. Mas quando a gente pensa que o Pedro, lá do Mar de Tiberíades, lá da pesca milagrosa, que aquele Pedro que estava lá morreu num monte chamado Monte Vaticano, onde a gente tem a Basílica de São Pedro hoje, a gente consegue fazer assim uma ligação muito clara, assim, muito forte sobre os caminhos que Deus tem para nós, sabe? Porque estando na Terra Santa, a gente se depara com muita sobriedade, com muita pobreza em muitos sentidos e com um Deus muito escondido, sabe? Assim, com uma beleza muito escondida na simplicidade, sabe? Uhum. Isso é que eu sinto assim. E chegando em Roma, no Vaticano, a gente se depara com uma beleza escancarada, sabe? Com uma coisa assim estonteantemente maravilhosa, Uhum. que você fala assim, meu Deus, que lindo, sabe? Jerusalém celeste, assim, tinha uma coisa que transborda o seu coração de tal forma, mas que você não pode olhar para aquilo ali e parar naquele templo perfeito. Uhum. Mas você tem que procurar a simplicidade, que naquele templo ali tem uma hóstia consagrada no sacrário e ali está o tesouro daquele templo, sabe? Junto do túmulo daquele Pedro que saiu lá daquela terra e que está enterrado ali, debaixo daquele altar está aquele Pedro, sabe? Uhum. Então, acho que enquanto na Terra Santa a gente tem pouco exterior e tem que se voltar para o interior para encontrar aquele Deus que está ali, no Vaticano a gente tem muito exterior, mas também tem que se voltar para o interior, né? Em resumo, Deus está dentro, né? Deus está sempre escondido, né? Sempre querendo ser encontrado e ser buscado. Obviamente, ele se expressa também exteriormente, né? Mas as expressões de Deus ainda não são Deus, né? Uhum. Tipo assim, elas são caminhos que nos levam a Deus. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, não. Foi uma boa reflexão. Mas eu nunca tinha pensado nesse paralelo.
E agora, refletindo um pouco sobre ele, me parece que o Vaticano traz Cristo Rei, né? Quanto Cristo merece, sabe? Um pouquinho de nada, mas um pouquinho daquilo que Cristo merece. E Jerusalém, talvez, Cristo como o Cordeiro, que tá lá para viver a via sacra, carregar a sua cruz e morrer por nós. Mas, como você falou, para ressuscitar no dia seguinte e viver a beleza que o Vaticano traz. Vocês falando assim, eu nunca paro para pensar quando falo assim, pensa em Jesus na igreja e tal. Pô, nunca paro para pensar em Jerusalém, acho que ninguém faz isso. Você para pensar, nossa, como a igreja é grande e tal, magnânima. Você pensa no Vaticano. E aí vocês falando agora, tipo, podendo tocar um pouco na experiência, porque assim, querendo ou não, foi um pouco a ideia do episódio, né? Até peguei um livro agora aqui com o Danilo, mas é um pouco a ideia da literatura, né? Que a gente consiga conhecer um pouco lá, sem ter estado de fato lá. E vocês me falando, me vê uma coisa assim, tipo de que a mensagem de Cristo, ao mesmo tempo, ainda é muito atual. E ainda me parece muito pra gente entender que o reino dele não é desse mundo, sabe? Tipo isso, assim, é isso que vocês falaram, obviamente, assim, é só um resumo, mas justamente essa dualidade entre, né, que o Thiago falava assim, o Deus escondido e o Deus que se mostra magnânimo, né, da gente entender que ainda não é aqui, mas sabe que parece ainda que aquilo que ele falou 2000 anos atrás continua sendo verdade. Se você for lá em Jerusalém, porque talvez se o Vaticano, e aí você vê como, né, os caminhos de Deus são muito perfeitos, assim, se hoje o que é o Vaticano fosse em Jerusalém, talvez a gente perdesse, com certeza, na verdade, a gente perderia essa experiência. Se você chegasse em Jerusalém, pelo que vocês estão falando, e fosse uma cidade católica, como eu imagino que o Vaticano é, que tu sai andando e tem santo para tudo que é lado, imagem, né, tudo, relíquia. Padre andando, assim, tu vai no restaurante, tem mais padre que leigo, né? Então, se você for em Roma, você consegue uma igreja a cada dia e você não esgota. O número de igrejas que tem lá. Então, assim, é algo, né, muito diferente. E talvez se o Vaticano fosse em Jerusalém, assim, no sentido de o que a gente tem lá construído ali na Europa, fosse em Jerusalém e no Oriente Médio, a gente perderia essa parte histórica que aponta para o espiritual, sabe? De você ir ali ver as coisas tão simples. Você fala, cara, tipo, Deus nasceu aqui, que é uma mensagem evangélica, né? Que a gente tá gravando antes do Natal, tá? Pessoal, às vezes vocês estão escutando dia 19, né? Mas a gente tá gravando para o Natal. E é uma mensagem do Natal, isso, tipo, Deus tão grande nasceu nisso aqui tão simples, sabe? E ainda hoje, 2000 anos, uma igreja que cresceu muito, que continua com seu trabalho no mundo inteiro, e lá continua do mesmo jeito. Tipo, e não é porque, vamos dizer assim, a igreja não quer, igual você estava falando, né? Cara, porque a igreja também não consegue, porque você tem judeus, tem um monte de coisa. Então, de uma certa forma, Deus faz isso, né? Parece, para continuar desse jeito. Para que a gente vá lá e tenha esse choque de realidade que vocês estão falando, que é tipo, cara, sabe, o mundo não tá nem aí ainda para Deus. Tipo, aqui é onde Jesus nasceu, aqui, e tem um monte de judeu, um monte de muçulmano lá que não tá nem aí. Os caras estão literalmente vendendo no que seria o templo, né? Não o templo lá, mas assim, nos lugares da vida de Cristo, sabe? Então, como a mensagem evangélica é atual e ela se insere na história do homem também, né? Não é uma coisa espiritual viajada que só acontece não, no nosso mundo real a gente vê esses ecos, né, de tudo do Cristo histórico, né? Então, enfim, eu não fui lá, mas assim, pelo que vocês estão me falando, já é algo que eu sinto isso. Eu falo, cara, deve ser uma experiência muito diferente. Ainda mais a gente que é aqui em Brasília que não, beleza, você não vai em uma igreja por dia, mas assim, acho que chega perto disso, né? Tem porque bastante. Tem muita igreja também. Então, e ainda, querendo, não é um lugar. A gente ainda tem feriado católico e tudo isso. Então, e lá não, lá cara, chega sábado, sei lá, talvez se tu quiser ir na missa no sábado, tu vai passar um perrengue, porque as coisas não funcionam, pô, tu não sabe como é que, né? Enfim. Mas eu acho assim que essa imagem do Cristo Cordeiro e do Cristo Rei, acho que é perfeita, assim. E, de fato, a nossa história
tem isso, né? Assim, a gente não pode se esquecer de onde a gente veio, ali da simplicidade, né? Tipo, da vocação nossa, quem eu era antes do meu chamado, né? E a gente também não pode esquecer para onde a gente tem que chegar, né? Sim. Ali na colina vaticana para derramar o sangue por Cristo, né? Ainda que não pareça algo belo, a partir dali um império se constrói, né? Um reino se constrói. E a providência divina encaminha as coisas para que São Pedro morra ali no coração do Império Romano. A partir dali a igreja ela se difunde, né? Cristianiza todo o Ocidente e a gente tem o que nós temos hoje, né? Não estamos na melhor fase, mas é inegável para qualquer pessoa humana que estude história a contribuição da igreja para a civilização, né? A partir de um desígnio da providência que quis que Pedro morresse naquela cidade, naquela colina. Então, para fechar, Mavi, uma dica de viagem Eita. a Jerusalém. Quem vai lá? O que você... faz tal coisa. Pô, come pipoca no... Encontra o meu hotel que tinha... Eu tô brincando. Eu acho que as pessoas precisam olhar nos detalhes. Porque são os detalhes daquela cidade que demonstram coisas grandiosas. Como a árvore que Zaqueu subiu para... Que não era em Jerusalém, né? Mas era lá perto. Em Jericó. Em Jericó, que é tudo do lado, né? Eu acho que olhar para os detalhes, você consegue enxergar um pouco melhor a história. Olhar para aquela oliveira que está lá há 2000 anos e presenciou a agonia de Cristo, sabe? Pisar naquela terra que Jesus pisou também. Acho que esses detalhes trazem mais ainda para a concretude, para a realidade, a experiência de Jerusalém, da Terra Santa. Eu acho que, para quem pode fazer um curso bíblico, acho que é a melhor viagem à Terra Santa sem ter ido ainda, sabe? E acho que para quem tem, tipo assim, ou o desejo, ou uma viagem já tipo, organizada para a Terra Santa, acho que esse ano não, né? Porque tá tudo em guerra. Mas faça o curso bíblico antes, né? Porque acho que você chegaria lá com uma disposição interior muito rica, né? De se recordar das coisas, entender as coisas, observar, de fato, ter esse olhar atento. E né? até coisas do Antigo Testamento que vão apontar para o Novo, né? Com certeza. Então, assim, que a gente, juntando com o que a Mavi falou, assim, você pegaria mais detalhes ainda, porque ainda tem coisa lá do Antigo Testamento, assim, que talvez a gente nem... Sem um curso bíblico, você não vai perceber tanto. E talvez tendo essa informação, você fala, cara, esse aqui ainda tem essa parte do Antigo Testamento e tal, né? E a gente, assim, não depende só do oferecimento de paróquias para ofertar esses cursos bíblicos, porque, pelo menos no site do Padre Paulo, tem um curso lá sobre os evangelhos. Então, acaba que na internet a gente encontra vários materiais também que podem ajudar. E uma coisa que eu acho que é legal em toda viagem, mas especialmente em Jerusalém, é ter o seu roteiro e saber exatamente qual é o lugar que você está indo, né? Por que você está indo para Jericó? Por que você está indo para Belém, sei lá? Sim. E justamente se aprofundar nesse sentido que você falou. E também, talvez, vou falar aqui, a gente tem esse ano um curso bíblico aqui no Instituto, então... Estou falando talvez ainda porque esse episódio está saindo de janeiro, e a gente está gravando antes, então assim, as coisas não está definida ainda a data, quantas pessoas vai ter. Ementa. Então, fique olhando aí o Instagram do Campus Fidei para ficar por dentro. Quando começa, quando que acaba, como que vai ser, tá certo? Isso. Vai ser presencial esse, tá bom? Então, é realmente para quem é de Brasília, a gente se encontra. Só para finalizar, eu queria agradecer o Padre Aderson, porque foi dele a ideia de gravar esse episódio. Então, Padre, se o senhor estiver escutando, espero que escute, hein? Espero que a gente não tenha falado nenhuma besteira. Muito obrigado. Se você, que é o nosso colaborador, tem sugestão de tema, pode mandar, por favor, lá no nosso Instagram. E aí a gente vê aí a viabilidade para gravar, chamar as pessoas, tá certo? Thiago, Mavi, muito obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado. Espero podermos gravar novamente, tá certo? Até a próxima, Giga. Brigadão. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.